Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Roger Machado após a partida do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Roger, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria te perguntar o que você pensou da parte ofensiva do time hoje nos 11 iniciais e também nas suas alterações. E te perguntar, hoje você tem 3 caras mais para a área, né? Tapia, André e Caleri, já volta Rian Francisco também de lesão. Você acha que esses 3, eles são complementares ou são concorrentes para essa função de ataque como foi hoje? Então, o que a gente pensou para o jogo e, na minha opinião, ela foi bem executada, nos deu o controle da partida, né, foi à medida, né, que o Atlético jogou quase num 4-2-4, que a gente conseguisse, primeiro, defender bem, porque iria fazer um jogo de dobras pelos lados do campo, né? Então, a gente, no começo do jogo, eu trouxe o Cauli para um pouco mais baixo, dentro dos volantes, para que a gente conseguisse ter essas dobras com eficiência no lado do campo. E conter os avanços do time, né? E do controle técnico, que a gente conseguisse arrastar os jogadores de centro, né? Para que essas bolas, que a gente teríamos mais jogadores no meio e produzíssemos a partir do lado para dentro e depois para as profundidades. Eu acho que funcionou bem, a gente teve o controle da partida, né, mas penso que hoje nos faltou no último terço, na jogada final, numa escolha mais assertiva do último passe. No segundo tempo, com as alterações, eu busquei seguir com o mesmo objetivo, mas com o Luciano, para que eu tivesse um cara mais no meio campo e eu pudesse explorar as profundidades pelo meio corredor com meus médios. Já no final, né, com o resultado, né, de inferioridade no placar, né, abrir 2 jogadores mais rápidos pelos lados para a gente chegar à medida que o Atlético colocou uma linha de 5 para nos defender. É difícil digerir resultados como esse quando se atua bem, né, mas o que eu valorizei nos atletas, né, foi justamente a planificação do jogo, que foi bem executado. Oferecemos poucas alternativas para o adversário, que no primeiro tempo chegou, né, de bola parada, assim como no seu gol, num rebote parecido, ou com o mesmo critério que nós tomamos o primeiro gol contra o Red Bull. Então agora é descansar todo mundo, porque no final de semana nós temos clássico. Roger, Felipe Cury da TV Globo, eu queria que você pudesse nos atualizar a respeito do Lucas, a situação dele. Ele deixou o campo de uma maneira ali que parece que preocupa bastante. Imagino que para o Clássico, por exemplo, ele esteja fora. Ainda não tenho nenhuma informação a passar. Ele foi para atendimento médico, né? Também estamos todos ansiosos para que cheguem notícias mais atualizadas. Acho que foi uma pancada, uma joelhada nas costas, algo desse tipo, né? Não deu para visualizar ali da beira do campo. Espero que não tenha sido nada demais. Roger, Thiago do canal Thiago de Araújo, boa noite. Eu queria saber como você preparou o São Paulo para poder realmente enfrentar principalmente o meio de campo, né, do Atlético, porque o forte do São Paulo tem sido, ultimamente, o meio de campo ganha muitas bolas, enfim, e o jogo de hoje foi um jogo muito disputado, inclusive com um aproveitamento e uma posse de bola maior pela parte do São Paulo. Como que você preparou esse time e como você enxergou o Atlético no dia de hoje? Obrigado. Então, foi como eu mencionei na primeira pergunta do teu colega, né, foi justamente, né, em função dos encaixes pelo centro, né, um pouco mais individualizados, né, que a gente pudesse mover esses jogadores de centro, né, ou os abrindo para que essas bolas que entraram muitas, né, no centroavante para um apoio de frente, depois atacar a linha, ou lateralmente para que a gente saísse ali em meio corredor e pudesse de novo agredir a linha, né, do Atlético, que estaria defendendo com pelo menos 4, 5 jogadores apenas, que nós teríamos conseguido romper com boa troca de passes, né? O que a gente ficou devendo hoje foi justamente a melhor decisão para esse segundo momento, de, como eu disse, escolher o melhor passe, né, forçar o adversário a tomar uma decisão diferente, buscar uma melhor profundidade,
né, uma inversão mais precisa. No segundo tempo, perto do final, mudou um pouco a característica, que o adversário se defendeu muito baixo e mesmo assim a gente teve volume, né, o Calher teve um lance dentro de área que podia ser uma boa oportunidade, né. Foi isso que a gente enxergou vendo os jogos, que planificou, como eu disse, eu acho que a gente executou boa parte do que planejamos, mas a gente sabe que, né, embora o planejamento funcione, né, você controle o jogo, né, quem empurra a bola para dentro do gol é que leva vantagem. Roger, boa noite, Nath, da ESPN. Roger, no fim de semana, o São Paulo tem um clássico que envolve justamente a briga pela liderança. Você acabou de citar algumas falhas do São Paulo no jogo de hoje. O que você acredita que precisa ser corrigido até o fim de semana para que o São Paulo possa conseguir voltar à liderança do Brasileiro? Eu não apontaria como falhas, né? Eu apontaria como tomadas de decisão que poderiam ter sido mais assertivas, né? De uma escolha, né, num primeiro momento de um jogador melhor posicionado, né, uma busca de profundidade com um passe com maior precisão, né, um arremate mais bem colocado, né? E isso muitas vezes depende do dia, né? Algumas coisas são do treinamento, né? Hoje, por exemplo, eu acho que a gente abusou excessivamente dos cruzamentos de quina, né? Que não nos deu condição de acessar a bola dentro da área e nos proporcionou transição do adversário, né? Isso sim, eu acho que a gente precisa olhar com calma para evoluir nessa questão, mas foi uma questão pontual, uma característica de um jogo específico, diferente dos outros dois que a gente tinha enfrentado até agora. Roger, você no seu antigo clube, você usava alguns garotos da base, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, a gente pode lembrar aqui de exemplos, e sei que é um componente pequeno perto do jogo, mas eu queria te perguntar da gestão de banco. Hoje, e também nos seus últimos jogos, você vem levando 3 zagueiros, né? Dória, Tolói e também o próprio Arboleda, e aí Luque e Pedro Ferreira, que vinham indo para o banco de reservas, eles estão de fora. É algo que você pretende manter? Como é que você enxerga essa gestão de uso dos jovens da base também no seu elenco? Não, eu acho que essa é a minha primeira semana de clube, né? Eu estou ainda avaliando muita coisa, né? Eu ainda estou implementando o que eu gosto, né? A proposta e a gestão da forma como eu gosto, né? Mas eu ainda estou avaliando muita coisa, né? Hoje, né, eu dei oportunidade para o Mike, né? Tinha o Cedric que entrou depois, mas a opção por ele foi justamente fazendo jus, né, pelo Mike já vinha atuando em outras oportunidades também, e era a oportunidade de eu vê-lo também. Ele vem treinando bem, então a escolha foi por ele, né? Mas, né, a partir de agora, né, conhecendo melhor os jogadores e em que momento eles estão da sua evolução e possibilidade de aproveitamento, a gente começa a fazer uma gestão também nessa direção. Roger, o São Paulo ano passado sofreu demais com os desfalques, várias rodadas com 10, 11, 12 jogadores no departamento médico. Eu queria que você comentasse a importância dos diferentes setores, mas principalmente do departamento médico, para o São Paulo seguir na briga pelo título. Nesse cenário de futebol brasileiro, onde se joga sequências por vezes de 10 jogos, quarta e domingo, você precisa ter, como o São Paulo tem, um departamento de altíssimo nível que permita que o jogador se recupere. Ou que a gente possa fazer essa gestão dos momentos para que, se o jogador que venha num desgaste, eventualmente tenha um problema, que o retire pouco. Isso surta em pouco período de ausência, né, das atividades e, por consequência, dos jogos. Então, esse é um trabalho conjunto. Esse controle de carga é muito importante. Num cenário de um clube grande como o São Paulo, que joga 70 jogos por ano, né, você precisa fazer essa gestão, e ela é feita junto com o departamento médico de altíssimo nível do clube. Encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado a todos. Boa noite, senhores. Até a próxima.